Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, legislação, direito do consumidor e informação a você, que é a razão principal do nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será Jair César, um homem que foi adotado por esse município, teve vários mandatos como vereador da nossa cidade e vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho aqui para vocês e suas conquistas quanto estava nesta Câmara Municipal. Aguardem na sequência, porque vale a pena assistir Jair César. E dando continuidade ao nosso programa, o entrevistado hoje é o ex-vereador Jair César. E de pronto eu lhe pergunto, vereador, quem é Jair César, para aqueles que não lhe conhecem ainda, mesmo o senhor sendo um cidadão conhecido de nossa cidade? Jair César é uma pessoa que nasceu em Londrina há alguns anos atrás, pela cor do cabelo já dá para perceber, e muito jovem veio para Curitiba, para o 20º Regimento de Infantaria, onde lá, com muito orgulho, muito gosto, permaneceu durante 2 anos, só saindo para engajar naquela força expedicionária da ONU para Suez, que infelizmente na última hora cancelaram o embarque, e eu fui então para um dos bairros, para uma da região leste da cidade de Curitiba, Pacaxiri, Bairro Alto, aquela região, e fui tentar viver a vida lá, e deu certo. Esse é o Jair César. Obviamente que depois tive a oportunidade de eu, que só era contabilista, fazer curso de Direito, sou advogado, sou bacharel em Turismo pela Universidade Federal. Esse é um pouco da formação do Jair César. Você sabia? Esse é Jair César e também de pronto eu lhe pergunto, a gente que lhe conhece de longa data pelas suas lutas, seu trabalho, podemos lhe perguntar, por que o Bairro Alto está enraizado em sua vida? Veja, como eu disse, quando eu saí em 59, em 60, do 20º Regimento, não podendo ir para o Egito, conforme era a ideia, o plano, eu fui para o Bairro Alto ajudar a família de Arno Feliciano de Castilho e Humberto Scarpa vender os lotes, porque era fácil vender lotes lá e naquela época não havia necessidade de ser corretor formado, ter registro no Cresce, e eu fui para lá e comecei a trabalhar diariamente. Isso me deu aquele convívio e estou lá até hoje. O Bairro Alto hoje realmente você falou certo, ele está na minha vida, eu estou na vida do Bairro Alto, tal qual o Bairro Alto está em minha vida. Você sabia? É importante relembrarmos aquilo que ocorre dia a dia na cabeça desse homem, porque ele é um lutador incansável pelo seu bairro e pela nossa cidade. Como já foi vereador em alguns mandatos, é importante também a gente levar até você que nos assiste algumas das conquistas que Jair César já trouxe para a nossa Curitiba. Poderia citar alguma, vereador? Veja, a maior luta que nós empreendemos foi no sistema viário, porque eu sou muito ligado a obras, eu busco, porque um bairro, uma cidade, quando tem uma boa infraestrutura, o restante acontece. Então nós lutamos pelas escolas da nossa região, nós lutamos pelo transporte coletivo, um terminal de ônibus e 15 linhas de ônibus. Nós lutamos por unidade de saúde, nós temos 4 lá no Bairro Alto. Nós lutamos pela drenagem do bairro, porque a drenagem é fundamental para que haja uma consolidação das edificações que se constrói e também a compactação das ruas. E a grande luta nossa foi no Trevo do Atuba, também sistema viário, mas o sistema viário federal, que era a antiga BR-2, depois BR-116, hoje linha verde, cortava o nosso bairro, nos separava da cidade. Então a face oeste do Bairro Alto é toda a extensão da BR-116 e nós não tínhamos passagem. Então a nossa luta foi empreendida ali com a ajuda de um companheiro, que Deus o tenha, chamado Max Rosman. Um deputado, olha, outro também,
O homem era carne de pescoço na vida daqueles ministros, porque ele dava serviço para aquele povo. E eu me aliei a ele, nós juntos trabalhamos, e com a comunidade, né? A comunidade sempre presente, nossas reuniões é ali onde é hoje o Hospital Vita, ali chamava-se Hotel Iguaçu Campestre, não é isso? Sim. Então nós tínhamos ali o senador Martins de Oliveira, que estava conosco nessa luta, tínhamos vários deputados, e ali nós fazíamos ali o nosso baluarte ali. Ali era a nossa base de trabalho para poder conquistar o Trevo do Atuba. Hoje está lá uma ponte maravilhosa ligando o bairro Alto com o Tingui, outra lá atrás da Itapemirim, o Trevo do Atuba regularizado. E aí seguimos nessa luta de conquista de obras, seja a nível de município, nem se fala, né? Todos os prefeitos, os quais eu ajudei como vereador, também ajudaram a nossa comunidade e outras comunidades, né? Eu não me prendo somente no bairro Alto, a nossa luta tem que ser pela cidade de Curitiba. Aliás, eu sou grato de uma cidade que me acolhe. Eu venho com uma malinha na mão para vir para o quartel, com 17 anos, e me fazem vereador, né? E aqui eu tive meus filhos, aqui eu me casei, olha, é uma realização de vida. Por isso que eu sou muito grato a Curitiba e tudo que eu puder fazer pela cidade, sempre estarei fazendo. Vereador, eu vou lhe chamar de vereador, o senhor teve mais de um mandato e deixou na sua história um legado por essa cidade que lhe acolheu. O bairro Alto é um bairro de mananciais. Existe algum projeto, algum trabalho sendo feito em benefício dos rios que cortam aquela região? Veja, a propósito, nesse momento, o governador Beto Richa, desejando atender, preocupado com a questão das águas, das bacias hidrográficas de todo o Paraná, desde lá do rio Ivaí, Piqueri, o rio Tibagi, enfim, todas as nossas bacias, ele também está preocupado com o nosso rio Iguaçu, o mais paranaense dos rios. Pois bem, esse rio que nasce aqui, o Iguaçu que nasce aqui na BR-277, entre São José e Curitiba e Pinhais, esse rio, ele é formado por vários rios aqui da cidade de Curitiba, que os rios que nascem em Almirante, Colombo, Piraquara e que fazem a cabeceira do Iguaçu. E então ele pediu para a Sanepar que tivesse uma visão diferenciada sobre esses rios. E eu fui prestar serviço lá, porque na Câmara eu já estava sempre envolvido com água, a Comissão das Enchentes, Comissão das Águas. Aí, chegando lá, o Munir Shawish, que é o nosso presidente, criou uma coordenação de revitalização dos rios urbanos de Curitiba e me nomeou como sendo o coordenador. Então, nós fizemos uma caminhada no Rio Belém, em toda a sua extensão, 24.150 metros, criamos amigos do Rio Belém, verificamos todas as problemáticas existentes ao longo desse rio, relatamos isso tudo e entregamos na diretoria da Sanepar. E agora, a partir da semana passada, nós demos o pontapé inicial de um rio que é o divisor entre Curitiba, Almirante, Colombo e Pinhais, que corta o bairro Alto em toda a sua extensão. É o rio Atuba, um dos mais poluídos. Então, é uma preocupação, não só da Sanepar, particularmente minha preocupação de todos os moradores, é com relação ao volume de água que chega a qualquer momento, através de uma grande chuva, e inunda a região sul do bairro Alto, inunda o Capão do Embuia, inunda o Vila Centenário, através do rio Atuba. Então, esse trabalho, essa preocupação com relação à drenagem do bairro, em relação à drenagem da cidade, existe da Sanepar e nós estamos à frente desse trabalho, fazendo com muita satisfação. Eu sinto um prazer imenso, amanhã estarei retornando a nossa caminhada, interrompemos agora, né? Mas hoje somente, por causa da reunião sobre a bacia do Iguaçu, mas amanhã estaremos na margem do rio Atuba, caminhando em toda a sua extensão, falando com a comunidade e fazendo um trabalho conjunto com aquela gente. Jair César, é interessante nós fortalecermos esse papo no que tange a conscientização, esse trabalho com a população, porque o rio, na verdade, ele é poluído, porque a população não respeita o rio e acaba jogando aquilo que não lhe é mais útil nesse próprio rio. Está sendo feito um trabalho de conscientização com essa população que reside, que margeia o rio Atuba, ou não está sendo feito? Está. Só para ter ideia, e até vou
vou tomar a liberdade de convidá-lo para estar conosco no dia 15 de março, lá naquele shopping do Guaraituba, ali em Colombo. Não é Guaraituba, ali é aquela região ali, é o Alto Maracanã. No Alto Maracanã tem um shopping. E no dia 15, às 8 horas da manhã, nós estaremos servindo um café da manhã para todas as diretoras cujas escolas de ensino médio estão localizadas na bacia do Atuba. Essas diretoras vão para lá, vão receber um material para levar para suas escolas, distribuir os alunos e fazer uma redação a respeito de como poderei ajudar a salvar o Atuba. Como poderei ajudar a despoluir o rio Atuba. Imagine o número de jovens que vão participar dessa redação. E essa redação vai ser muito curiosa, porque lá no dia 15, eu vou levar para lá jornalista para falar às diretoras como é que um jovem pode chegar para um adulto e fazer uma entrevista. Porque a redação exige que o jovem leve esse assunto, Rio Atuba, para dentro da sua casa, entreviste o seu pai ou sua mãe, ou seu avô ou seu tio, mas alguém da família, para que o assunto saia da escola e vá para dentro dos lares. E que os lares percebam que a Sanepar Curitiba está preocupada em sanear os rios da cidade. E a vez agora é a vez do Atuba. E aí eles vão formatar a próprio punho, porque hoje estão muito acostumados só com computadores, eles vão escrever em 2 folhas e devolver na secretaria da escola e concorrer a alguns brindes que nós vamos dar a eles. Entende? Então há essa preocupação de disseminar o assunto proteção dos rios. Nós fazemos palestras nas escolas, nós fazemos palestras nas associações de bairro, clubes, Rotary, por exemplo, sempre nós estamos no Rotary falando, enfim, nós sempre estamos à disposição de vocês que estão nos assistindo, que queiram uma palestra, queira ver um vídeo a respeito do Rio Iguaçu, queira ver um vídeo de trechos do rio que estão iguais aos rios da Índia, pior do que o rio Tietê, né? Pior do que o rio Pinheiros em São Paulo, nós temos aqui no nosso entorno. E você falou uma coisa certa, o rio, ele não se suja. O rio, ele não se suja. Se for lá, no final da Anita Garibaldi, ali no Parque das Nascentes do Rio Belém, e ver aflorar a água pura, cristalina, maravilhosa que nós podemos beber. É aquela água que chega ali, no final, depois da linha verde, no leito do coisa, praticamente preta, negra de imundície que chega. Rio não se suja, ele é sujado. Quem suja é o homem, nós sujamos o rio, de toda forma e toda espécie. Vereador, a gente sabe que o dever de todo cidadão é participar da sua comunidade, é participar ativamente das necessidades do seu bairro. Hoje, na região do Bairro Alto, um bairro que o senhor realmente dedica uma vida por ele, como dedica por grande parte da nossa Curitiba, como eu vou citar na sequência, o que falta ainda do Bairro Alto de imediato, lá que o senhor poderia citar, vereador? Uma ocasião eu tive a oportunidade de chegar a Jericó, uma cidade lá de Israel. E ao chegar em Jericó, eu observei um monte de areia e uma pilha de tijolos na frente de uma casa. E eu disse para minha esposa, né? Repeti o que todo mundo sabe, todo mundo fala. Uma cidade nunca está pronta. Jericó tem mais de 10 mil anos. E está lá um montinho de areia e tal, para continuar a obra de Jericó. Nós temos uma cidade com 317 anos somente de existência. Há muito por fazer. Questões que foram feitas, que a cidade tem uma dinâmica. Sim. Uma estrada de ferro que nós aplaudimos quando foi instalada em direção ao Rio Branco do Sul para trazer os trabalhadores vir trabalhar em Curitiba, de Almirante de Tamandaré, de Itaperuçu, da Barreirinha para vir para o centro da cidade. Hoje nós queremos ver essa estrada de ferro fora do centro da cidade, que liguem Almirante a Pinhais, porque hoje só transporta cimento. As pessoas não andam mais de trem e é um atrapalho, um estorvo, como diz o caboclo, aqui no norte da cidade. No norte e no noroeste de Curitiba, uma estrada de ferro passando. Então, essa dinâmica da cidade diz a nós o seguinte: a cidade está por ser feita. Cada um de nós que estamos aqui passando, vivendo esse momento histórico de nossa vida na nossa cidade, temos o dever de dar nossa contribuição. Aquela questão que você falou bem,
da sua neta que não deixa cair o papel. Olha, a cidade toda não tem que ter vergonha dos rios. Nós não temos que voltar as costas para o rio. Nós temos que voltar as frentes, os olhares para os rios e ver o que nós podemos fazer para ajudar esse rio. Se cada um, na sua família, zelar por pôr o lixo onde é para pôr o lixo e não deixar lixo, não jogar lixo em lugar nenhum, imagine todos pensando isso. É uma cultura. Outros povos atingiram esse estágio, não é isso? De educação. Nós ainda não. Quiçá um dia vamos atingir. Como é que o senhor está vendo? Essa Ponte Preta, que é uma ponte histórica, ela é baixa, ela causa diversos acidentes. Já ceifou algum teto de ônibus, algum caminhão. Por quê? O que dificulta de levar alguns centímetros para acabar com isso? E por que existe isso, ô vereador? É uma concepção errada de patrimônio histórico. E o pior é que muita gente, muitos amigos meus, comunga desse mesmo pensamento. Para mim é concepção errada. Patrimônio histórico é você zelar, é você manter. Está lá o prédio da Câmara, está lá o Paço Municipal, que foi reformado, né? E que está prestando um belíssimo serviço ali no centro da cidade. E arquiteturas ao longo do mundo todo. Mas tem que ter uma utilidade. Ali é o Marapuca. Quando a Ponte Preta foi construída, em 1944, não havia asfalto. E o pé direito dela naquela época era 4,50, 4,60. Porém, o grade da rua subiu. Estabeleceram o nível do meio-fio, foram asfaltando, hoje está lá com 3,40. Não serve. Não serve. Aquilo ali é um demolidor de ar-condicionado dos ônibus de turismo. Os ônibus vêm da Argentina, do Chile, ônibus de luxo com as pessoas. Tá? Os próprios ônibus daqui da cidade, sim, que faz turismo, teve uma passagem de ano aí, que o motorista substituiu o outro e não disse, não passe na João Negrão. E o motorista inadvertidamente passou. Olha, o que nós estamos pedindo é que o nosso departamento, lá, a Secretaria da Cultura do Estado, Departamento de Patrimônio Público, conceda a Curitiba a liberdade de erguer 50 ou 80 centímetros ali. Não modifique nada. Ah, mas não pode, que tem lá um estabilizador da ponte. Para quando passava trem? Hoje não passa mais nada ali. Hoje está ali para servir de enfeite para a cidade. Eu acho que deve permanecer ali, porém 80 centímetros. E o dia que levantar 80 centímetros, toda a cidade que passar lá e observar, não vai notar a diferença. Porque algo daquele tamanho, 80 mais, 80 menos, não faz a menor diferença. Tem uma cidade, vários lugares do mundo mudaram. Curitiba mudou. A casa onde está sediada o IPHAN, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, ela está na Rua José de Alencar. Ela não nasceu ali, levaram para lá. O Bosque do Papa não nasceu lá, levaram para lá. A Casa Gomes lá que o Shopping Paládio não, Shopping Batel, Pátio Batel, relocou para poder construir um shopping. Ora, por que pode? Não é isso? Tem uma cidade americana que congelou um prédio e tirou do meio da avenida, porque ia fazer a Avenida da Independência. Entende? Então, há possibilidade, é uma questão de vontade política. Curitiba não merece essa arapuca a destruir e causar uma péssima impressão para os nossos visitantes. Com certeza, Gerson, eu compartilho com você na sua ideia, porque uma vez que é para manter o patrimônio histórico, e ela faz parte deste patrimônio, no entanto, com a própria evolução da cidade, o leito da rua foi erguido, então nada mais do que se deixasse com a altura, a mesma altura de sua fundação, 80 centímetros mais alto, não iria interferir em nada e, ao mesmo tempo, minimizaria em muitos acidentes que ali ocorrem, que é lamentável. Conforme o senhor falou, nós observamos ônibus de turismo sendo preso, caminhões fazendo suas entregas cortados, ceifado a sua parte superior. Caminhões de imóveis? Exatamente. É simplesmente entristecedor. E eu acredito que isso é uma vontade política mantendo o patrimônio histórico no local onde ele foi criado e construído. Porque aqui no Brasil não se muda. Por que nos países ditos desenvolvidos, nós éramos já para ser desenvolvidos, mudam-se as coisas, mas mantém-se. Se precisa construir uma rua, reloca-se. Não destrói-se aquele prédio, reloca-se. É o que nós devemos fazer. Com certeza, isso aí eu peço a atenção dos políticos que fazem parte hoje da nossa gestão municipal,
pense com carinho. Vamos somar, compartilhar com a ideia de Jair César, que é super interessante e ninguém vai perder, muito pelo contrário. Todos vão ganhar, inclusive aqueles que de fora vierem aqui vão ter uma impressão melhor daquela verdadeira Arapuca que essa Ponte Preta hoje é para aqueles que transitam ali. E se alguém que está nos ouvindo disser, poxa, ele falou que ela era mais baixo e foi erguido, então vamos abaixar novamente. Nós já pesquisamos a respeito, não pode, porque hoje criou-se um sistema de drenagem em toda a região que estabelece um nível. Nós não podemos abaixar ali 80 centímetros. Além do mais, nós temos o nível com a 7 de setembro, sim, onde passam os ônibus biarticulados. Então, abaixar a pista não é possível. É levantar a ponte, um valor relativamente barato, custa um dia de interrupção. Num sábado, se interromper de manhã, à tarde está liberado. São 4 macacos hidráulicos, faz-se os calços fora. E outra coisa, a aparência é a mesma. Aquelas pedras aqui, aquele trabalho de cantaria que no passado foi feito, será o mesmo. Nós já pesquisamos. Eu tenho um dossiê completo a respeito da Ponte Preta. É interessante. Jair, também eu não poderia deixar de lhe fazer uma pergunta. Que hoje você liga a qualquer canal de televisão e ouve-se falar que a empresa foi roubada, fulano roubou, aquele político está sendo preso, aquele político está em liberdade condicional ou vigiada, esse cidadão está com liberdade através de uma delação premiada. É só o que se ouve na mídia. Por quê? Por que essa descrença nos políticos? Por que hoje o brasileiro não está acreditando mais na política nacional? O que se deve a isso, Jair? Falta de vergonha. Falta da imprensa ajudar a apontar quem realmente são os autores das irregularidades. Porque senão mete todo mundo num balaio só. Então você é desestimulado a ser vereador da sua cidade, a ser deputado do seu estado, porque você, só o fato de você falar isso para sua família, vai ser censurado. Falar, bom, o que é? Mudou de opinião? Que lá é um covil de ladrões? Não, não é assim não. Analisem as pessoas que hoje estão na Câmara de Vereadores, analise a Assembleia Legislativa, analise o Congresso, tem muita gente boa, tem muita gente séria querendo fazer a coisa certa. E aí leva a fama de ladrão, leva a fama de vagabundo, por quê? Porque boa parte são. E os que são, meu caro, pode notar, abre o jornal nenhum está dizendo que fulana de tal fez a melhor poesia na cidade em prol do sol, em prol do mar, em prol disso. Isso aí não vende jornal. E nem que fulana fez reuniu dinheiro e fez uma festinha para as crianças pobres da periferia, também não vende jornal. O que vende é quantos bandidos assaltaram quantos caixas eletrônicos. E como é que está o Lava Jato? E como é que está isso? Não que a gente não queira saber, todos nós queremos acompanhar, mas o mundo não é constituído, o país, nosso estado e nossa cidade, não são constituídos somente por perversos e por pessoas desonestas. Muito pelo contrário, graças a Deus, a maioria são os honestos, são os bons. Uma minoria tem uma fama tão infeliz que ele sobrepõe a todos. E a impressão que dá é que ninguém presta nesse mundo político. Isso é interessante, você acaba de comentar, que na política nós temos bons políticos. O Brasil tem bons políticos. Infelizmente, aqueles que fazem a má política, aqueles que realmente não têm um compromisso com a população, rasgam o voto que receberam, a procuração que receberam através do voto, fazem um escândalo e tamanha o seu desmando que contamina toda uma classe que muitas vezes os bons são colocados no mesmo balaio. Político pilantra tem que banir da política, mas ele vai ser banido através do seu voto. Você só tem uma maneira de tirar esse cidadão que estão aí sempre na mídia de uma forma errada, não vote nesse cidadão. Pesquise o seu currículo para ver o que ele vem fazendo em benefício da cidade ou na sua própria história de vida. Porque se ele tem um passado que denigre a sua imagem, não vote nele, esse cidadão não será um bom representante de você. Então cabe a nós como eleitores, mudar através do voto. Os bons que fiquem, porque existe gente boa. Eu conheço políticos sérios que têm bem bons projetos, no entanto, muitas vezes não são nem falados.
não são nem comentados, e muitos nem reeleito ou eleito são. Isso aí é um negócio que até nos entristece bastante. Vereador, infelizmente, televisão nosso tempo é limitado, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. Está sendo construído um grande shopping no seu bairro, no bairro do seu coração, aqui no Tarumã, no antigo Jockey Club. Existe algum problema com relação à construção? Porque ele vai gerar bastante emprego, não é, vereador? Maravilha. Nós estamos entusiasmados, 3 grupos se uniram, né? Do Paládio, lá da Casteval e da Paisagem, 3 grupos fortes que constroem nessa cidade, se uniram e estão construindo o Jockey Plaza Shopping. 90 mil metros de construções. Nós estamos radiantes. Número de lojas, de emprego, de impostos, embelezamento, enriquecimento da região. Quanto a isso tudo, eu estou aplaudindo essas pessoas. Porém, esqueceram de um detalhe. Os empreendedores, eu tenho certeza, e eu tenho o projeto em mãos, os melhores mármores, os melhores metais, os melhores materiais serão aplicados no shopping. Do muro para dentro, do muro para fora, deixou a desejar. Porque eles projetaram a rua Conrado Adenauer, que vem lá do Regimento Coronel Ducídio. Quando ela chega na Vitor Ferreira do Amaral, eles projetaram o semáforo ali. Isso não funciona. Não funciona. A previsão do shopping é 1.200.000 pessoas ano, ou equivale a 100 mil pessoas circulando no mês ali. Nós temos 80 mil pessoas no bairro. Nós temos uma Unibrasil com 10 mil alunos. Nós temos um regimento, nós temos o DR, nós temos um universo de pessoas circulando, nós temos o Capão da Embuia, nós temos o Detran, nós temos Pinhais, nós temos Piraquara. Minha gente, todo esse povo vai se encontrar na Vito com a Conrado, através de semáforo. Aquilo vai virar um inferno na vida de todo mundo. E olha, não quero crer, Deus queira que eu esteja errado, que eles estejam fazendo isso para economizar dinheiro deles agora, inaugura o shopping, cria-se o caos e a obrigação passa a ser do município. Porque enquanto estiver em obras, a obrigação agora de estabelecer uma normatização no sistema viário são dos empreendedores. Eles vão levar para lá uma transformação na nossa maneira de viver. Então eles têm que corrigir com antecedência, só que agora vai sair do bolso deles. Se eles inaugurarem do jeito que está lá, curitibano, nós vamos pagar a conta. Não é justo. Então, o meu clamor fica aqui para o prefeito da cidade, o senhor Gustavo Fleute. Não deixe aquela obra prosseguir sem um viaduto transpondo a Vitor Ferreira do Amaral, ligando bairro Alto Tarumã com o Capão da Embuia. Esse é o nosso pedido. O recado está dado àqueles que hoje fazem o governo de nossa cidade, porque não podemos pagar essa conta de um mega empreendimento que vai trazer benefício, mas não adianta ter uma infraestrutura viária péssima, precária, onde vai travar a cidade, deixando as custas para os nossos concidadãos pagarem. Isso aí é inaceitável. Jair César, nosso tempo de televisão, conforme eu falei, é limitado. Eu quero externar os meus agradecimentos por trazer a sua colaboração, levar a sua mensagem a todos aqueles que nos assistem, porque é importante mostrar aquilo que existe de bom. Tem coisas boas que acontecem na nossa cidade, que esse é o objetivo do nosso programa, uma janela para a cidade, abrir essa janela para que você conheça um pouco mais de nossa cidade. Estamos empenhados nisso, obrigado pela sua participação, o nosso programa está sempre à disposição e até um próximo programa. Antes de encerrar, desejando aquele abraço à Dona Maria, que assiste todos os nossos programas, Ana Matheus Leme. Um grande abraço, Dona Maria. Até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um grande abraço.